Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu decidi trazer esse vídeo para mostrar para vocês quais são os assuntos mais cobrados pela banca Legale, ok? Então, o que que eu fiz para conseguir trazer esse conteúdo para vocês? Eu peguei 183 questões da banca Legale, tá? Peguei provas antigas e fiz um levantamento de 183 questões e fiz aqui esse gráfico do que é mais cobrado pela banca, ok? Então, olha só. Se a gente pegar aqui esse gráfico, a gente percebe que, em primeiro lugar, é mais cobrado interpretação de texto. Ou seja, todas as provas que eu peguei da Legale tinham interpretação de texto, ok? Sempre tinha alguma, uma, duas, até três. Vamos supor, a prova tem 6 questões, 7. 3, 4 questões são de interpretação de texto, ok? Normalmente, os textos da Legale são textos pequenos, textos simples de entender, e a Legale, na verdade, ela cobra muito compreensão de texto, tá? Eu coloquei aqui como interpretação de texto, mas a gente pode falar que eles cobram mais a questão da compreensão. Por quê? Qual que é a principal diferença entre interpretação e compreensão, tá? Na interpretação, você tem que interpretar o que está ali subentendido dentro do texto, tá? Então, não está escrito explicitamente a resposta dentro do texto. Você tem que, tipo, interpretar, você tem que imaginar, ok? Já a compreensão está ali escrito no texto. Você só tem que procurar em que parte do texto que está escrito a resposta da pergunta, tá? Então, normalmente, a banca Legale trabalha muito com a parte de compreensão, tá? Então, tem uma pergunta e ali no texto já vai estar a resposta. De vez em quando tem uma questão ou outra de interpretação, mas a maior parte das questões são de compreensão de texto, ok? Segundo assunto muito cobrado pela Legale, classes gramaticais. Depois eu vou aqui mostrar algumas provas para você, mas você vai perceber que eles sempre cobram muito assunto, só que, tipo assim, não é um assunto muito aprofundado em classes gramaticais. É um conteúdo, assim, mais raso, no aspecto seguinte, tá? Normalmente, eles perguntam qual é a classe gramatical. Então, tipo assim, eles te dão uma palavra, ou eles pegam uma frase ali do texto, sublinham uma palavra e falam assim pra você, a qual classe de palavras essa palavra que pertence? A qual classe gramatical essa palavra pertence? Aí lá nas alternativas vai estar substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, e aí você tem que saber qual é a classe gramatical, tá? Normalmente eles não se aprofundam tanto nesse assunto quando eles pedem classes gramaticais, tá? Tipo assim, eles não vão. É muito difícil eles perguntarem, tipo assim, isso aqui é um artigo definido ou indefinido? Isso aqui é um pronome possessivo, um pronome relativo. Normalmente eles não aprofundam muito nisso. Eles querem só saber se você sabe qual que é a classe gramatical, tá? Então, é o assunto mais cobrado depois de interpretação de texto. Então, entrando na parte de gramática, a gente pode falar que o assunto mais cobrado é classes gramaticais, ok? Segundo assunto mais cobrado. Esses outros assuntos aqui, eu fui pegando, tipo, tudo que não se encaixava em nenhum desses assuntos aqui abaixo e coloquei, mas isso aqui a gente vai ignorar, tá? Segundo, porque esses outros assuntos aqui, tipo, são vários assuntos, tá? Então, vamos ignorar isso aqui por enquanto. Segundo assunto mais cobrado, análise sintática. Só que também é uma análise sintática bem direta, sabe? Normalmente a banca te dá uma frase ali, ou melhor, né? A banca te dá uma oração ali, e ela te pergunta, tipo assim, o sujeito é simples ou composto? Esse termo aqui da oração é um objeto direto, é um objeto indireto, é um verbo transitivo, é um verbo intransitivo. Então, normalmente são questões mais objetivas, tá? Então, a gente pode observar que a banca Legale, ela trabalha muito com questões objetivas. Então, basicamente, igual na parte de classes gramaticais, né? Isso aqui é um verbo, é um adjetivo, é um substantivo, o que é isso? Na questão de análise sintática. Esse termo aqui da oração, ele é um verbo transitivo direto, verbo intransitivo, ele é um objeto direto, ele é um adjunto adverbial. Então, é mais questões bem objetivas, ok? Próximo assunto que é muito cobrado: tempos e modos verbais. Também de forma objetiva. Olha só, a banca simplesmente vai te dar vai te dar um verbo ali. Tipo assim, o verbo disseram. Disseram está conjugado em qual tempo e em qual modo verbal. É basicamente isso. São questões realmente muito diretas, tá? E aí você tem que ter noção dos tempos e modos verbais, ok?
Outro assunto muito cobrado na banca legal, formação de palavras, né? Então, a banca pergunta muito como que é formada aquela palavra, se é por derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parasintética. Então, eles perguntam muito essa questão de formação de palavras e também são questões diretas. Então, tipo assim, a palavra tal é formada por qual tipo de... é formada como? Aí vai estar lá, derivação sufixal, derivação prefixal, derivação parasintética, não sei o que, não sei o que. E aí você vai responder ali. Então, é tudo bem direto, ok? E outro assunto que também é bastante cobrado é o assunto de figuras de linguagem, tá? Também, como eu disse, de forma direta. Ele vai simplesmente te dar ali uma frase, ou vai te dar uma palavra, né? Normalmente uma frase, né? E vai te perguntar assim, qual figura de linguagem que foi aplicada aqui nessa frase? E aí você tem que saber as figuras de linguagem, tá bom? Também cobra muito conjunção, a mesma coisa, te dá uma frase e pergunta, tipo assim, essa conjunção aqui dessa frase, ela tem sentido de quê? Tem sentido de explicação, de causa, de consequência? Qual que é o sentido aqui dessa conjunção, tá? Também, a gente também também vê bastante semântica, que é a parte do sentido das palavras. Então, normalmente, ela vai te dar, tipo, uma palavra ali e vai falar assim, qual que é o sinônimo dessa palavra? Né? Ou qual que é o sentido aqui, tá? Sentido conotativo, denotativo, então é basicamente isso, tá? Pontuação também, né? Principalmente vírgula, ok? Questões de crase, né? Tem também, não com tanta frequência quanto as outras, mas também tem. Fonologia também, tipos de oração também, tá? Mas assim, a gente vê que são assuntos menos cobrados do que o restante, tá? Questão de acentuação também costuma ter algumas questões, só que não com tanta frequência, tá? Questão de preencher lacunas. É bem raro, mas tem. Tipo assim, te dá ali uma frase, aí tem várias lacunas, você tem que preencher. Tipo assim, por que junto ou por que separado? A com crase ou sem crase? Tipo, esse tipo de coisa, tá? E reescrita de frase também é bem raro, mas já tiveram algumas questões de reescrita de frase, tá? E aí, basicamente, qual que é a conclusão que a gente chega aqui? Que as questões mais cobradas pela banca Legale são as questões, em primeiro lugar, classes gramaticais. Segundo lugar, análise sintática. Terceiro, tempos e modos verbais, tá? Lembrando que aqui, esses são assuntos mais cobrados de gramática, tá? A gente está ignorando a parte da interpretação de texto que não está dentro da gramática, ok? Quarto assunto mais cobrado, formação de palavras. E o quinto assunto mais cobrado, figuras de linguagem. Então, é basicamente isso. Esses são os 5 assuntos mais cobrados de gramática. E agora eu vou mostrar para vocês algumas provas da Legale, para vocês conseguirem ver como que esses assuntos são cobrados, ok? Mas, antes de eu mostrar aqui as questões para vocês, eu quero trazer uma novidade para vocês. Muitas pessoas me pediram e eu finalmente lancei o curso de questões resolvidas da Banca Legale. Esse curso é um curso muito completo, tá? O curso ele não é simplesmente resolução de questões. Então, o que eu fiz, tá? Eu separei os assuntos mais cobrados, e aí a gente vai ter, cada módulo vai ter um assunto mais cobrado e a resolução das questões. Então, vamos supor, tá? Módulo de classes gramaticais. O primeiro módulo, classes gramaticais, que é o assunto mais cobrado. A gente vai ter uma aula teórica explicando tudo o que você precisa saber sobre classes gramaticais para resolver as questões da Legale, e a segunda aula vai ser a aula resolvendo as questões. Análise sintática, a mesma coisa. A gente vai ter toda a teoria que você precisa saber para depois a gente vir resolvendo as questões de análise sintática. Então, no curso, eu resolvo as questões dos 5 assuntos mais cobrados da Banca Legale e ainda vai ter bônus para vocês, tá bom? Eu vou disponibilizar provas antigas completas da Banca Legale, tá? Então, se você quiser mais informações sobre o curso, clica aqui no link que está na descrição, que aí você vai conseguir ver certinho tudo que está incluso no curso, ok? E agora, vamos ver aqui algumas provas antigas da Legale. Olha só, essa prova aqui, foi de 2023, tá? De analista ambiental. Foi da Prefeitura de Santiago. Olha só. Tá vendo? Olha como que é o padrão da prova. A gente tem aqui um texto, que é um texto pequeno, tá? Aí depois aqui. Olha só, aqui a gente já tem uma questão de figura de linguagem, que é um dos assuntos mais cobrados. Qual a figura de linguagem pode ser identificada considerando esse contexto? Então, questão de figura de linguagem. Segunda questão,
Locução conjuntiva. Aí aqui é a questão de conjunção, né? Tipo de oração. Isso aqui não costuma ser tão cobrado, mas é um assunto que de vez em quando é cobrado, ok? Aqui, ó, interpretação de texto, tá? Aqui, questão de crase. Aqui, questão de semântica, que eu falei que de vez em quando a banca costuma cobrar, tá? Então, significado, ó, né? Tá perguntando relação incorreta entre o vocábulo e o significado, ok? Aí aqui tem a ver com interpretação de texto. Aqui, pena que eu não seja assim tão nobre, ó. São classificados como, olha que legal, aqui, ó, questão de classes gramaticais. Lembra que eu falei que é tudo muito objetivo? Ó, dá uma frase, sublinha os termos e pergunta. São classificados como? Aí a gente tem conjunção, advérbio, pronome, e aí você vai classificar aí, ok? Assinale as seguintes frases. Ó, tá perguntando o quê? Convencionou-se. Ó, tá perguntando classificação do sujeito, análise sintática, segundo assunto mais cobrado pela banca, ok? Verbo angariar, verbo de primeira conjugação, ó, verbo de primeira conjugação, verbo infinitivo, transitivo direto. Então aqui, ó, a gente tem uma mistura de flexão verbal com análise sintática, ok? E aqui a gente tem conjunção. Tá perguntando se essa conjunção para qual que é a ideia que ela está expressando, ok? Que também eu colocaria aqui conjunção como o sexto assunto mais cobrado, tá? Que aqui eu trouxe para vocês os 5 assuntos mais cobrados, mas se fosse para falar um sexto assunto, seria conjunção, tá? Aqui outra prova aqui, de 2021, de engenheiro civil. Ó, temos um textão aqui. Esse texto aqui eu acho que é um dos maiores textos que eu já vi, tá? Que normalmente o texto não ocupa nem a metade aqui da página, né? Ó, é classificado sílaba tônica. E aqui já tá perguntando a parte de fonologia, né? Aqui já tá falando o assunto de fonologia, que também é um assunto que de vez em quando é cobrado, tá? Aqui na questão 2, a gente tá falando sobre colocação pronominal. É um assunto que tá sendo cobrado aqui nessa prova, mas que não é cobrado com tanta frequência, tá? Pelo menos nas 183 questões que eu fiz o levantamento, ok? O vocábulo aplausos possui o mesmo número de fonemas. Aqui também entra fonologia, que é o assunto que de vez em quando é cobrado, tá? Sujeito, ó, sujeito da oração, análise sintática, segundo assunto mais cobrado. Vocábulo gentileza, ó, derivação, derivação regressiva, imprópria, formação de palavras, tá? Vocábulo até é classificado como até, classes gramaticais. Ele é o quê? Uma preposição, conjunção, interjeição, advérbio ou pronome. Então, aí tá o assunto mais cobrado, que é classes gramaticais. Como ficaria o período os ignorantes têm medo, flexionando, ó, no futuro do pretérito do indicativo, flexão verbal, tá? E a gente vê que são questões bem diretas, né? Ó, o vocábulo até é classificado como? Aí, como ficaria o período tal, flexionado no futuro do pretérito indicativo? Então, tá vendo que são sempre questões bem diretas, tá? Não tem muita enrolação, não tem muita interpretação ali dentro do enunciado, tá? Há erro do emprego da vírgula. Então, aqui, pontuação. A cadeira aparecia o pôr do sol tem, ó, figura de linguagem, tá vendo? Boa tarde, professora. A vírgula foi utilizada para separar predicado, isolar aposto, vocativo. Isso aqui tem a ver com pontuação e também tem a ver com análise sintática, tá? No curso, eu abordo profundamente o assunto de análise sintática. Então, abordo toda essa questão de verbo transitivo direto, indireto, sujeito, tudo isso, tudo que é cobrado pela banca é um conteúdo bem aprofundado, teórico, tá? E a gente tem também resolução de várias questões de análise sintática, tá bom? E aqui, vamos dar uma olhada na outra prova. Olha só. Prova aqui de 2023, Prefeitura de Caxias do Sul. Olha só, um texto, né, grande também, um pouco assim maior do que os outros. Aí aqui, ó, de acordo com o texto. Então, interpretação de texto. No texto, interpretação de texto. Considerando o texto, interpretação também. Aí, olha só. No trecho foi apresentado a meu namorado, 44 anos. Qual é a função sintática? Ó, análise sintática, tá? Pergunta bem direta. Dá uma oração e pergunta o que o termo significa, né? Tipo, esse termo, meu atual namorado, ele é o quê? Ele é um objeto direto, adjunta de nominal, adjunta adverbial, né? Então, questões diretas, tá? No trecho, apresenta as dificuldades inerentes,
O termo significa, possui significado próximo a, então, semântica, significado das palavras. Eu colocaria aqui a semântica, se a gente tivesse que falar, como o 7º assunto mais cobrado, tá? Regra de pontuação, vírgula, né? E pronto. Então, aqui a gente consegue ver o que é mais cobrado na Banca Legale e como são cobrados esses assuntos, tá bom? Se você gostou do conteúdo do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação para receber notificação sempre que eu postar vídeos novos e também sempre que eu postar questões da Banca Legale. Então, a gente se vê na próxima. Até mais!